Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Tati Talhari e no tutorial de costura de hoje nós vamos confeccionar essa bolsinha aqui que eu dei o nome de bolsinha fofinha, porque ela tem essas caixinhas de leite aqui na lateral que deixa ela com esse efeito fofinho. E aí, por consequência, você consegue colocar coisas maiores aqui dentro, como por exemplo, algumas maquiagens, cartão, moeda, carregador de celular, fone de ouvido, o que você precisar colocar aqui dentro. Essa peça não tem molde, eu vou passar todas as medidas para vocês. E para quem tem medo do viés, para quem não tem aquela afinidade ainda com esse tipo de acabamento, a gente tem uma pequena introdução ao viés aqui em cima. Eu vou explicar direitinho como fazer esse acabamento com o viés aqui em cima. Tá a fim de aprender essa peça super bonitinha? Então vamos lá! Para confeccionar a nossa bolsinha fofa, nós vamos precisar dos seguintes cortes de tecido. Nós não precisaremos de molde para fazer essa peça. Eu tenho aqui uma vez no tecido principal e uma vez num tecidinho de forro nas medidas de 26 por 12 centímetros. Aqui no meu tecido principal eu matelacei em uma camada de manta R1 e eu deixei a minha manta exatamente do tamanho do tecido, tá? Eu não deixei nenhuma parte menorzinha nessa peça aqui. Geralmente eu deixo, mas nessa peça eu escolhi fazer tudo do mesmo tamanho. O meu tecido de forro, ele não tem nenhuma entretela e nem manta. E eu também vou precisar de dois tecidinhos na mesma estampa do tecido de forro, nas medidas de 12 por 4 centímetros. Se você quiser fazer esses tecidinhos na estampa do tecido principal também, aí fica a seu critério. E um deles eu levei no ferro de passar roupas e dobrei como se fosse um viés, tá? Aproximadamente aqui 1 centímetro para dentro das pontinhas e marquei com o ferro de passar roupas. Demais materiais, nós vamos precisar de um zíper medindo 12 centímetros. Aqui eu estou utilizando o zíper número 5, mas você pode utilizar o zíper número 3 também, se você preferir. Aqui eu tenho um cursor de acordo com o número do zíper que eu escolhi. Etiquetas ou tags da sua marca, que são opcionais. Eu também vou precisar de pé calcador para zíper, e aí eu estou utilizando esse daqui, mas você pode utilizar qualquer pé calcador de zíper que você estiver acostumado. E opcionais também, você pode usar um mosquetão ou uma argola de chaveiro ou ainda uma meia argola, se você preferir. E eu vou mostrar, conforme o andamento do vídeo, em que parte que você pode ou não utilizar essas peças aqui que são opcionais. Eu não vou usar na minha peça, mas eu vou mostrar para vocês como vocês podem utilizar se quiserem. Eu vou começar a confecção da peça pegando aqui as duas peças de 26 por 12 centímetros, tanto do tecido principal quanto do forro, e eu vou marcar um pique de centro aqui no meio e no meio aqui na parte de cima e de baixo, e a mesma coisa aqui no forro na parte de cima e de baixo. Fiz piques de centro para eu encontrar esses meios, esses centros dos meus cortes. E nós vamos começar aplicando o zíper na nossa peça. Eu vou pegar aqui o meu tecido principal, vou pegar uma das laterais do meu tecido principal, vou pegar o meu zíper e vou virar o direito para baixo. O direito é a cremalheira aqui do meu zíper, eu vou virar para baixo dessa forma. E eu vou alinhar aqui na lateral do meu tecido principal. Vou passar uma costura de segurança aqui bem na beiradinha e depois que eu passei a costura de segurança, eu vou pegar o meu tecidinho de forro e vou fazer a mesma coisa. Vou alinhar aqui na lateral e vou alinhar também aqui nestas laterais. E aí eu vou virar a minha manta para cima, vou trocar o pé calcador, colocar o pé calcador de zíper e vou passar uma costura aqui com o pé calcador rente à cremalheira do meu zíper, bem aqui. Depois, gente, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, mas eu vou voltar aqui na câmera para mostrar para vocês mais detalhadamente.
Já passei aqui a costura na lateral e agora nós vamos passar a costura na outra lateral. Nós vamos fazer o seguinte, aqui tá o meu zíper, eu ainda não rebati a costura desse zíper, tá? Eu vou pegar e eu vou abrir aqui a minha peça dessa forma. Vou levar o meu zíper até a outra extremidade aqui do meu tecido principal. Vou alinhar bem certinho aqui em cima e as laterais. E vou passar costurinha de segurança aqui. Depois eu vou fazer a mesma coisa com o forro, eu vou dobrar o forro aqui em cima. Vou alinhar tudo bem certinho também. Vou clipar, colocar a manta para cima e passar aqui a costura utilizando o pé calcador de zíper bem rente à cremalheira do meu zíper. Estou aqui com os dois lados do meu zíper costurados e nós vamos ter uma peça parecida com isso aqui, olha só. De um lado forro, do outro lado do tecido principal e no meio o zíper, tá? E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir esse zíper aqui dessa forma, tá? Nós vamos separar a fita do zíper todinha e vamos desvirar essa peça aqui e colocar o direito do nosso tecido para fora, dessa forma aqui. Daí nós vamos pegar os nossos clips novamente, vamos clipar essa peça aberta dessa forma aqui, tá? De um lado nós vamos ter o tecido principal todo esticadinho e do outro nós vamos ter o forro também todo esticadinho. E aí nós vamos trocar o pé calcador lá da máquina, colocar o pé calcador comum de volta, porque nós não vamos mais utilizar o pé de zíper. E nós vamos rebater a costura do zíper aqui desse lado e aqui desse lado com a distância de meio pé de máquina. Já rebati aqui os cantinhos do meu zíper dos dois lados. Agora eu vou colocar o cursor no meu zíper, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou soltar aqui esses clips e eu vou colocar esse cursor duas vezes na minha fita do zíper, tá? Eu vou passar uma vez fechando a fita do zíper e eu vou passar a segunda vez e deixar o cursor aqui no meio. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero que as minhas duas extremidades da fita do zíper fiquem fechadas, tá? É importante que esse zíper fique fechadinho dessa forma aqui e o meu cursor no meio do meu zíper para não me atrapalhar a costurar nem o fundo e nem a parte de cima. E uma outra coisa importante aqui, gente, nesse momento, olhe bem o seu tecido principal e escolha qual que vai ser a parte de baixo e qual que vai ser a parte de cima da sua peça de acordo com a estampa, tá? Se a sua estampa tiver uma direção, para ela não ficar de ponta cabeça. E por que que isso é importante? Porque a gente quer que o nosso zíper, quando ele estiver fechado, ele fique na parte de cima da nossa bolsinha fofa. A gente quer que ele fique dessa forma, tá? E quando eu estiver aberto, que ele fique na parte de baixo, no fundo da nossa bolsinha. Opa, meu cursor caiu no chão. Então, dessa forma, eu sei que eu quero que o meu cursor fique aqui em cima quando ele estiver fechado. Então, eu sei que eu vou começar a colocar o meu cursor aqui pela parte de baixo da minha peça. Vou colocar aqui e sair desse lado para a fita ficar fechada. Depois eu vou introduzir por aqui de novo e parar ele no centro da minha peça. Coloquei aqui o meu cursor, agora eu vou voltar lá para a máquina de costura e vou passar alguns pontinhos aqui em cima, na pontinha do meu zíper e aqui nessa outra pontinha, para eu ter certeza que essa fita do zíper não vai abrir enquanto eu estiver desvirando a minha peça e manuseando para costurar o resto do nosso passo a passo. Já costurei aqui as pontinhas do meu zíper e agora que eu tenho certeza que essas pontinhas não vão abrir, eu vou começar a desvirar a minha peça da seguinte forma. Eu vou vir aqui, vou pegar somente o tecido principal e vou puxar para cima e o forro eu vou puxar para baixo, desse jeito aqui. E aí eu vou ficar com o avesso do tecido principal para fora.
E aí eu termino de desvirar desse lado e fico com o avesso do forro para fora. E eu vou ficar com a peça parecida com aquela que a gente tinha no início do nosso vídeo, antes de rebater a costura do zíper. Eu vou ficar com a peça exatamente da forma que eu tinha naquele momento. E aí, agora nós vamos pegar e usar os piques de centro que nós fizemos no nosso tecido principal e no nosso forro. Por que a gente vai usar esses piques? Para fazermos a costura do fundo da nossa peça. Então, eu vou olhar aqui pelo lado de dentro, a estampa do meu tecido e o meu cursor, e eu vou encontrar qual que é o fundo da minha peça. A parte arredondada do meu cursor está para cima aqui, então eu sei que essa aqui é o fundo da minha peça. Se você tiver a sua estampa direcional não, a sua estampa com um desenho que você consiga ver que ela tá de ponta cabeça, aí é mais fácil ainda. Eu vou pegar aqui o meu pique de centro do tecido principal e eu vou colocar ele exatamente em cima da cremalheira do meu zíper. Eu vou colocar um clips para manter no lugar. Vou fazer a mesma coisa com o meu forro. Olha só, vou pegar aqui o meu pique de centro e eu vou alinhar bem certinho com a cremalheira do meu zíper e vou unir também com o clips. Eu vou fazer isso dessa forma aqui. Depois que eu fizer isso, eu vou me certificar que o resto do tecido está bem alinhado e retinho. Se você preferir, pode colocar mais clips aqui. E aí eu vou levar lá para a máquina de costura e vou passar uma costura reta aqui com a distância de um pé de máquina para eu fechar o fundo da minha peça. Eu vou fazer uns retrocessos bem caprichados aqui no começo e no final dessa minha costura, porque nós vamos cortar aqui depois para fazer as caixinhas de leite. E eu preciso que essa costura tenha um retrocesso, porque senão ela vai descosturar quando eu estiver manuseando a minha caixinha de leite. Então, quando você vê que falta aproximadamente 1 centímetro aqui para terminar o tecido, você dá uma boa caprichada com os retrocessos, depois continua a costura. E a mesma coisa aqui, tá bom? Fiz aqui a minha costura no fundo da minha peça e dei uma boa caprichada nos retrocessos, faltando 1 centímetro para as extremidades. E por que eu falei 1 centímetro, gente? Porque nós vamos desenhar agora uma caixinha de leite de 1 por 1 centímetro aqui nesses cantinhos. E eu vou começar medindo da seguinte forma. Aqui está a minha costura, né? Minha linha de costura tá aqui. Eu vou medir 1 centímetro para cima a partir desta costura e não a partir dessa extremidade, tá? Então, eu vou fazer um quadradinho aqui de 1 por 1 centímetro, contando a partir dessa costura. E aqui na extremidade eu vou contar 1 centímetro para dentro, tá? Então, o quadradinho vai vir aqui e aqui de 1 por 1 centímetro. Caixinha de leite riscada, 1 por 1 centímetro a partir da minha linha de costura. Agora eu vou vir aqui e vou cortar essa caixinha de leite. Estou aqui com as minhas caixinhas de leite cortadas e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e vou simplesmente apertar a minha caixinha de leite. Ela já vai ficar no formato que eu quero, olha, para costurar. Vou pegar esse monte de tecido aqui e vou jogar para o lado esquerdo, desse jeito aqui. E aí eu vou pegar o meu forro e vou trazer aqui para o outro lado. Olha só, eu vou colocar a minha mão aqui dentro do forro, vou abrir os meus dedos aqui dentro e vou trazer aqui para o outro lado. E aí ele vai ficar no mesmo formato da minha caixinha de leite, ó. É só eu vir trazendo o forro para cá e vir ajeitando bem direitinho para ficar no mesmo formato. A hora que eu conseguir ajeitar essa caixinha de leite e essa caixinha de leite no mesmo formato, eu vou passar uma costurinha aqui com a distância de um pé de máquina. Não esquece de clipar para ficar tudo bem certinho no lugar.
costurei as minhas caixinhas de leite dos dois lados. E aí, você vai ter uma peça desse jeito. O forro aqui, costuradinho também, desse lado. E o tecido principal desse lado aqui. Se você preferir, eu gosto, tá? De refilar o excesso de tecido que ficou aqui com uma tesoura de picote. Mas você pode também refilar com uma tesoura comum, tá? E assim, gente, bastante cuidado, porque esses tecidos estão bem grossos, principalmente aqui, olha só, aonde tem as dobras das costuras. E depois de refilar esse excesso aqui das caixinhas de leite, eu vou desvirar a minha peça desse jeito aqui, olha só. Vou trazer o tecido principal para fora e vou alinhar todo o meu forro dentro da minha peça. Virei aqui as minhas caixinhas de leite para fora e eu vou ficar com uma peça mais ou menos assim. Olha só, as caixinhas de leite aqui nas laterais, meu zíper na frente e aqui dentro o meu forro já aqui alinhado com a parte de cima. E agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou reservar essa peça aqui por enquanto e nós vamos pegar aquele tecidinho de 12 centímetros por 4, aquele que eu fiz as marcações no ferro de passar roupas, e eu vou levar lá na máquina de costura e costurar dessa forma. Vou dobrar aqui, desse jeitinho, e vou passar uma costurinha deste lado e desse lado, como se fosse uma alcinha de mão. Já estou aqui com o meu tecidinho costurado e agora eu vou reservar esse pedacinho aqui. Voltando aqui para nossa bolsinha, nós vamos fazer o seguinte, nós temos aqui aqueles piques de centro, né? Que a gente fez no tecido principal e no forro. Eu vou juntar aqui pique de centro do tecido principal com o pique de centro do forro, os dois bem alinhadinhos. E vou alinhar também com a cremalheira do meu zíper. Vou colocar tudo bem alinhado, um em cima do outro. E vou colocar um clips aqui. E aí, gente, eu vou levar lá para a máquina de costura. Olha só, eu vou fazer assim, vou colocar meu dedo aqui. Vou puxar tudo bem esticadinho. E aí, eu vou levar lá na máquina de costura e vou passar uma costurinha de segurança só aqui no meio, por enquanto, tá? Porque eu não quero ficar com esse clipe aqui o tempo todo, vai me atrapalhar, vai soltar, eu vou acabar perdendo essa marcação. Então, eu vou levar lá agora para a máquina de costura e vou passar a costurinha de segurança aqui. Feita a costurinha de segurança, agora eu vou pegar 2 alfinetes e eu vou alfinetar aqui nas laterais, olha só, eu vou vir aqui com o meu dedo, vou esticar novamente esses tecidos, tá? E bem aqui na dobra, eu vou vir com o alfinete e vou colocar aqui assim, dessa forma, para eu unir o tecido principal com o forro. Se você achar mais fácil, coloca por dentro, tá? Para eu unir o tecido principal e o forro e eu não perder esses dois tecidos alinhados. Vou terminar aqui de introduzir o meu alfinete, olha só. O alfinete, ele ficou, se eu dobro o meu tecido, ó, o alfinete fica bem na pontinha, tá vendo? Vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Estou com os meus 2 alfinetes aqui nas laterais da minha bolsinha, unindo o tecido principal e forro. Agora eu vou pegar a minha régua e eu vou marcar aqui 2 centímetros, tá? 2 centímetros aqui. Marquei 2 centímetros aqui e aqui vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora que eu tenho marcações de 2 centímetros na frente da minha peça e atrás, eu vou fazer da seguinte forma. Vou vir aqui, vou esticar os meus tecidinhos. Vou pegar o meu alfinete aqui da lateral e eu vou trazer ele pelo lado de dentro. Olha só, vou dobrar assim, ó. E eu vou trazer até em cima da minha marcação de 2 centímetros, dessa forma. Dá pra ver? Tá em cima da minha marcação de 2 centímetros. E aqui tá dobrado assim, ó.
E aí eu vou fazer a mesma coisa do lado de trás. Vou colocar o meu dedo aqui, vou dobrar essa minha peça e trazer a marcação dos 2 centímetros em cima do alfinete. E aí eu vou ficar com uma dobra desse jeito aqui, olha só, vai ficar aqui o meu alfinete para dentro, ó. E esse sanduíche aqui de tecido dessa forma. Deixa eu dobrar assim meu alfinete, olha só. E aí marcação de 2 centímetros aqui em cima do alfinete e aqui em cima do alfinete. Feito isso, eu vou colocar um clips para eu não perder essa dobra. Vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado. E aí eu vou passar costurinha de segurança aqui em cima para manter essa peça dobrada. E aqui, gente, é bem importante, tá? Tem que passar a costurinha nessa dobra aqui também, pra gente não perder essa marcação. Nossa bolsinha começa a tomar forma, olha só, nas laterais aqui. Já temos ela fofinha. E agora nós vamos colocar aquela alcinha que a gente fez. Como é que vai ser colocada essa alcinha? Eu vou colocar aqui ela dessa forma, tá? Com o passador aqui, um do lado do outro, ó. A alcinha uma do lado da outra. E eu vou colocar ela aqui atrás. Então, eu vou encontrar onde está o meu pique de centro. Vou colocar de um lado e do outro do meu pique de centro, dessa forma. E vou passar costurinha de segurança aqui em cima. Já costurei aqui minha alcinha e aí eu aproveitei e costurei também a minha etiqueta aqui na parte da frente. E eu já peguei aqui também aquele meu outro tecidinho, tá? De 12 por 4 e fiz um pique de centro aqui em uma das extremidades maiores do meu pedacinho de tecido. E nós vamos começar a aplicar agora o acabamento aqui na parte de cima da nossa bolsa fofinha. Eu vou pegar esse meu tecidinho, vou virar o direito para baixo, direito com direito, e vou colocar aqui em cima na parte de trás da minha bolsinha. Vou alinhar esse pique de centro com o centro aqui da minha peça. Eu não vou conseguir mais visualizar o meu pique de centro, mas eu tenho aqui as minhas alcinhas e eu vou colocar bem no centro das minhas alcinhas, tá? Vou alinhar aqui o pique de centro com o centro das minhas alcinhas. Vai ficar sobrando um pedacinho maior aqui desse lado e desse lado. E tá certo, porque a gente precisa desses pedacinhos para fazer os acabamentos da lateral. Eu vou pegar e vou alinhar aqui na parte de cima da minha peça, colocar alguns clips. E aí eu vou levar lá para a máquina de costura e vou passar uma costura com um pé de máquina. A minha costura ela vai começar aqui, exatamente onde começa o meu tecido de baixo, tá? E não onde começa o de cima. Vou fazer alguns retrocessos aqui, passar essa costura e terminar com alguns retrocessos aqui embaixo, exatamente aonde termina o meu tecido de baixo, tá? E eu vou deixar essa sobra e essa sobra sem costura, sem linha e livre de fiapos de linha, tá? Porque o meu retrocesso vai estar aqui e vai terminar aqui. Aqui é a minha costura finalizada, retrocesso no começo e no final da minha costura. Agora eu vou virar a minha peça assim, dessa forma, e aqui eu consigo ver aonde está a costura desse meu viés, vamos chamar isso aqui de viés, tá? Na verdade é um debrum, mas vamos chamar de viés porque ele vai ficar parecido com o acabamento com viés. Aqui a gente consegue ver a costura do nosso viés da parte de trás, tá? A primeira costura de cima é a costurinha de segurança e a segunda é a costura do nosso viés. Nós vamos dobrar esse viés assim para cima, tá? Não se preocupa aqui com a quantidade que você vai dobrar ainda, porque isso não é importante nesse momento. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou dobrar aqui o meu acabamento da lateral para dentro dessa forma, desse jeitinho aqui. E vou colocar um clips para segurar esse tecidinho desse jeitinho, ó. Tá focando?
vai ficar assim. Vou colocar um clips aqui na lateral. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado. E agora, com as minhas duas laterais clipadas, eu vou vir aqui e vou vincar com a unha essas dobras aqui, essas duas dobras. E aí, eu vou dobrar esse tecido uma vez para dentro e vou vincar. E vou dobrar mais uma vez para dentro, até eu esconder essa minha segunda costura aqui, tá? Eu vou esconder essa segunda costura. A partir do momento que eu fiz isso, nós temos aqui mais ou menos o formato como vai ser costurado esse nosso viés, esse nosso debrum aqui. Você virar aqui atrás, a costura já está feita e aqui na frente a gente vai fazer agora. Eu vou começar com um clips aqui no meio. Vou vir aqui com o meu clips e vou colocá-lo aqui. Eu vou ver aonde termina o meu clips. O meu clips ele tem que terminar exatamente aonde termina o tecido. E por quê? Porque a hora que eu virar, eu quero ver se o meu clips desse lado também termina junto com o tecido. E não é o que acontece, olha só. Meu clips ele termina depois da dobra desse meu viés, desse meu debrum. Isso quer dizer que esse tecido não está alinhado na frente e atrás. Então, eu vou alinhando aos pouquinhos. Como é que eu alinho? Dobro um pouquinho mais para dentro, essa parte aqui, tá? Dobro ela um tiquinho mais para dentro, venho aqui, dou uma vincada mais para dentro, dobro o tecido aqui e faço o teste do clips novamente. Nesse momento eu tenho um clips exatamente terminando na dobra de trás e terminando também na dobra da frente. E agora eu posso seguir essa dobra aqui em toda a extremidade da minha peça, porque eu sei que o meu tecido vai estar do mesmo tamanho na frente e atrás. E para garantir que eu sei que esse tecido está do mesmo tamanho, eu vou colocando os clips e vou comparando na frente e atrás. Estou com esse meu viés falso, esse meu debrum aqui todo clipado. Se vocês perceberem, olha só, todas as extremidades dos meus clips estão alinhadas com o final do meu tecidinho marrom. E a mesma coisa acontece aqui desse lado. Se eu for agora para a máquina de costura e passar uma costurinha aqui bem na beiradinha desse tecido, eu tenho certeza que a minha costura vai cair exatamente em cima do meu tecido marrom aqui desse lado e o meu viés, esse meu viés falso, ele não vai estourar para o tecido principal. Como que vai ser feita essa costura? Eu vou utilizar, gente, um agulhão. Deixa eu só mostrar meu agulhão para vocês. Eu gosto de utilizar o agulhão para me ajudar nesse momento da costura, porque todos os clips que eu vou tirando, eu coloco o agulhão no lugar para eu não perder o exato lugar onde esse tecido estava. E aí eu venho costurando até chegar no agulhão. A hora que eu tiro outro clips, eu coloco o agulhão no lugar e venho costurando. Vocês vão entender melhor lá na máquina de costura. Finalizada aqui a costurinha desse nosso viés falso. E aqui, olha só, passei a costura bem na beiradinha do meu viés. E aqui atrás, no verso, a gente tem a costurinha bem na beiradinha também. Nenhum ponto estourou aqui pro tecido principal. E aqui nas laterais, olha só, o acabamento também fica escondidinho. A gente esconde o tecido aqui na lateral. E a minha alça, nesse momento, ela vem para cima e fica dessa forma. Em que momento a gente vai usar esse mosquetão e essa argola de chaveiro aqui? Quando a gente costura aquela costurinha de segurança, lembra dessa alcinha aqui?
a gente coloca, antes de costurar, a gente introduz aqui o mosquetão ou a argola de chaveiro. A argola de chaveiro pode até ser colocada depois, tá, gente? De terminar a peça. Aí você pergunta pro seu cliente se ele quer ou não, é um opcional. Agora, o mosquetão você precisa colocar antes de costurar aqui a costurinha de segurança dessa nossa alcinha. Mas você também pode deixar dessa forma, porque fica bem bonitinho também. E essa nossa peça finalizada, nossa bolsinha fofa finalizada. E aí, gostou do tutorial de hoje? Já tá fazendo um monte? Já tá pensando nos tecidos que você vai usar? Então, se você gostou, não esquece de deixar um like, um comentário, se inscreve aqui no canal para ficar sempre por dentro do que tá acontecendo. Pode deixar, de repente, um valeu pra gente ou fazer parte do canal como membro. Isso tudo, gente, me deixa muito feliz para continuar trazendo conteúdo gratuito aqui para vocês em forma de tutorial e de molde.